Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 18 de novembro. Hoje é segunda-feira. A igreja nos dá a oportunidade, amados irmãos e irmãs, de celebrarmos juntos a memória da dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo. Pensamos que esta memória litúrgica nos ajude a cultivar e fortalecer em nosso coração o grande mistério de ser igreja, igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera fartamente, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, vamos ouvir brevemente o relato sobre a memória de hoje. Construídas sob os sepulcros de Pedro e Paulo, as duas basílicas encontraram-se associadas na liturgia e são testemunhas da unidade da Igreja. Celebrando esta memória, peçamos ao Senhor que nos conceda perseverança e clareza na fé e o dom da unidade. Então, que a Igreja de Cristo possa ser una. A oração coleta diz assim: "Guardai, Senhor, a vossa Igreja sob a proteção dos apóstolos São Pedro e São Paulo, dos quais ela recebeu o primeiro anúncio do Evangelho. Por sua intercessão, vosso povo obtenha aumento de graça celeste até o fim dos tempos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém." Contamos, amados irmãos e irmãs, com o Salmo 97, que diz: "O Senhor fez conhecer seu poder salvador e às nações sua justiça." Então, o Senhor que faz conhecer o seu poder salvador. E
a todas as nações também a sua justiça. E qual é o veículo de anúncio? A própria igreja, a igreja de Cristo, a igreja do próprio Cristo Jesus. Primeira leitura, a leitura dos Atos dos Apóstolos, traz um pouco uma sintonia, um pouco com a realidade do Evangelho. Ela está em Atos 28, 11 a 16, depois dos versículos 30 a 31. Diz assim: Depois de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino, que passava o inverno na ilha de Malta e tinha como emblema os Dioscuros. Fizemos escala em Siracusa e aí permanecemos 3 dias. Depois, costeando, chegamos a Régio. No dia seguinte, levantou-se um vento sul e em 2 dias chegamos a Puteoli. Aí encontramos alguns irmãos que nos pediram para ficar 7 dias com eles. Em seguida, fomos para Roma. Os irmãos de Roma, informados a nosso respeito, vieram receber-nos no Fórum Ápio e 3 tabernas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se animado. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar em casa particular, com um soldado que o vigiava. Paulo morou 2 anos numa casa alugada. Ele recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus com toda a coragem e sem obstáculos. Ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, esse caminho missionário. Então, o navio, a barca, amados irmãos e irmãs, vamos dizer, esse contexto do Evangelho, aqui falando um pouco, tem esse sinal da igreja. A barca é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, terminou ali o momento da multiplicação dos pães, todos haviam comido e saciado de modo, ficaram fartos. Jesus vai rezar no lugar à parte e os discípulos vão à frente para o outro lado do lago. No caminho eles encontram uma tempestade. E não é qualquer tempestade, amados irmãos e irmãs. Vale lembrar que eles são pescadores, a grande maioria. Eles conhecem as realidades do mar. E, sobretudo, então, eles estão vivendo este caminho de muita dificuldade. Então, um verbo que poderia ali aparecer nesse contexto, ele está muito voltado para, como se fosse um verbo destinado ao terremoto, é como se perdêssemos o chão. Então, tem essa realidade. Aqueles que eram acostumados com o mar perderam, então, a segurança em meio a essa tempestade. Já não tinham mais segurança, perderam o chão. E, diante dessa perca de chão, eles contemplam Jesus que vem andando sobre as águas. Ficam apavorados, achando que é um fantasma. E Jesus diz: coragem, sou eu, para que eles não tenham medo, não tenhais medo. Então, São Pedro diz: Senhor, se fosse tu, permita-me que eu vá andando ao teu encontro. Jesus diz: vem, e ele vai. Mas aquela fé inicial acaba cedendo lugar ao medo. Ao medo. E Pedro começa a afundar. Pedro então diz algo que nós precisaríamos ter nos lábios constantemente: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. É como se ele dissesse: Senhor Jesus Cristo. Ou melhor, ele ter gritado o nome de Yeshua. Senhor, salva-me. Ele grita pelo nome do Senhor. Jesus estende a mão, segura Pedro e diz: homem fraco na fé, por que duvidastes? Todos nós somos um pouco Pedro. Nós temos dúvidas, incertezas, insegurança. Então que o Senhor nos ajude a ter uma fortaleza de coração. O justo vive pela fé. Dai-nos, Senhor, uma fé grandiosa.
Nós cremos, mas aumente a nossa fé. Que São Pedro e São Paulo interceda por nós hoje nesta memória dedicada às basílicas de São Pedro e São Paulo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.